Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 7 de outubro de 2024. Quero começar este vídeo inicialmente agradecendo aos 648 eleitores que se libertaram da mentira, do engano, da opressão e do medo e decidiram por abraçar a verdade e votar no número de vereador para Recife 22139. Agradeço também imensamente a você que não pôde votar por principalmente não estar aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, mas que mesmo de longe me apresentou, me recomendou acertadamente a escolha para os eleitores de Recife. Irmãos, passamos por mais um processo eleitoral na cidade de Recife. Eu quero dizer que nós que estamos ao lado da verdade, da coragem, da determinação e da transparência, fomos e seremos mais que vencedores. Vocês sabem que desde o início houve uma certa dificuldade na implementação do meu registro de candidatura, de tal sorte que eu fui registrado no dia 4 de setembro, ou seja, 20 dias após o início dos registros de candidatura. E até ali, eu não podia, evidentemente, fazer campanha, tá? Entrei e aí você viu um sistema bruto, opressor, dominador, que coage as pessoas implementando o medo, o ódio, o engano e o erro, todos se articulando em torno do meu nome, a ponto de chegar pessoas e dizer o seguinte: sangue de Cristo, não voto em Josué. Esses estão amarrados, trancafiados, eles estão alienados e não se dão conta que estão sendo usados por um sistema dominador, opressor e que coage as pessoas através do medo e da prisão. Então, irmãos, dito isto, a nossa campanha foi mais do que vitoriosa. Centenas de pessoas declararam abertamente o apoio. Não somente declararam, mas como enfrentaram o sistema maligno e pediram votos para mim. Você sabe o que significa isso? É a mesma coisa que você entrar num pântano cheio de jacarés, de serpentes peçonhentas, de animais que você sequer, e plantas que furam, né, que ferem você, e você entra ali com a coragem. Você entra limpo, atravessa o pântano, o charco e sai limpo do outro lado como eu estou. Saibam vocês que eu denunciei aqui que uma segunda coisa foi o financiamento de campanha, que para mim não foi destinado um centavo sequer. Mesmo assim, fizemos a nossa campanha com dignidade, com coragem, e agradeço a você que acreditou, votou, pediu voto para mim em toda Recife e fora de Recife. E de quem foi a derrota? A derrota expressa um recado mais claro do que evidente para a gestão da IEADPE, que nos idos de 2000 elegeu vereadora aqui praticamente em primeiro lugar com quase 15 mil votos. E agora, depois de nossas denúncias, o deputado federal, naquela época então, teve mais de 200 mil votos. Hoje, ele não consegue eleger o seu filho, mesmo com R$ 1 milhão na conta. É só vocês verem que o filho do deputado federal, eleito pela igreja com uma margem expressiva de voto no primeiro mandato, há 4 mandatos atrás, de mais de 214 mil, apresenta o filho e o filho tem minguados 1.500 e poucos votos. Isso é um recado claro, porque esse deputado precisa se posicionar. As pessoas não podem, de maneira nenhuma, estarem numa situação de penumbra, numa situação que elas descobriram claramente que não podem ser usadas a pretexto do uso de benefícios não revelados, porque é sabido que o deputado federal ele é praticamente esmagado por esse sistema opressor, mas não declara, não decide se desvencilhar, pelo contrário, em todas as suas postagens, faz questão de, na parede, colocar o retrato do seu pai, gestor presidente, e de sua mãe, quando a gente sabe que o eleitor
entende perfeitamente qual é o recado. Não faça isso não, deputado, porque o prejuízo não é somente para você, é para todos nós que somos eleitores. Porque aí o eleitor perde a confiança, fica confuso e não decide voluntariamente e de acordo com a sua vontade. O recado para o senhor está aí. O seu filho, com R$ 1 milhão na conta, teve um pouco mais de 1.500 votos. Uma terceira coisa a considerar é que esse sistema opressor, dominador, controlador, cerceador, mesmo usando toda a estrutura das igrejas de Recife, mesmo coagindo as pessoas, mesmo implementando o medo, o pavor, e aí eles se usam, irmãos, tanto das punições com relação à retirada, à suspensão, tanto como ameaçam as forças divinas cair sobre as pessoas, ameaçam as pessoas dizendo que a desobediência é um pecado de morte e as pessoas ficam susceptíveis a receber as punições divinas. É público e notório que usaram de todos os artifícios. Começaram a usar de uma maneira aberta, declarada, os templos para coagir, amedrontar, trancafiar as pessoas. E Josué Augusto chegou aqui, recebeu denúncias e disse: vou denunciar sim ao Ministério Público, porque vocês estão cometendo atos ilegais, usando as instalações dos templos, usando o poder religioso para coagir, cercear o direito inalienável e mais legítimo dos cidadãos, que é escolher os seus representantes. Guardem isso aí que eu falarei já daqui a pouquinho, o que significa eleger os seus representantes. Então, esse sistema, sabendo que existiam olhos que estavam fiscalizando as suas ilegalidades, passou a se deslocar com carros caríssimos pagos por você, se propôs a alugar espaços pagos por você para convocar, não, intimar aqueles que exercem cargos de liderança na igreja e aí massificar a informação de que deveriam votar, eleger no candidato pretensamente não apoiado e não apresentado, mas que você sabe que ninguém, absolutamente ninguém, nesse ministério faz nada sem a aprovação, a determinação e a autorização do gestor presidente. Então, eles estavam dizendo que o não apoio seria desobediência e a desobediência é pecado e, portanto, passível de punição. Então, irmãos, passaram a alugar espaços, deslocamento, até aqui numa cidadezinha próxima, né, Gravatá, se dirigiram com um contingente de gente para fazer reuniões, para pedir voto para o seu candidato. E a vergonha é que, em meio, eu anotei aqui, 929.022 votos válidos na cidade de Recife ontem. De um total de 1.219.973 votos, até meia hora atrás, de eleitores de Recife. Essa direção da igreja, com seu contingente de gente, usando todos os artifícios que muitos descobriram que é um engano, a mentira e a dissimulação, não conseguiu eleger o vereador, o candidato por eles indicados. E diga-se de passagem, candidato esse que teve mais de 500 mil reais em sua conta para gastar. Aí eu lhe pergunto, eleitor, você foi remunerado não pelo seu voto, mas pelo seu serviço prestado, que é legal? Você foi? Não. Procura aí o extrato da prestação de conta dele, pegue os comprovantes ou peça que você tem direito para analisar como foi gastado esse dinheiro. Portanto, em outra ocasião, no mês de julho, o gestor presidente, em um ato insano, descabido e jamais visto, separou para a lista oficial de culto mais de 700 homens. Então, a coação, o cerceamento, ou seja, porque eles colocam no curral e ali doutrinam as pessoas, quer sejam os obreiros, quer sejam as dirigentes de círculo de oração. Mas o recado foi dado ontem nas urnas. Não nos enganem, dizia ou disse o povo, que nós estamos de olhos abertos. Agora, o pior, o mal que essa administração faz na cabeça, no subconsciente das pessoas é tão grande que, atingindo um pontinho só de dignidade, elas dizem: não posso continuar sendo enganado, ludibriado com a dissimulação, portanto eu voto, não vai
para o representante dele, porque é a continuidade da rachadinha, da mentira, do engano. Essa é a verdade. Mas também o medo. É dizer, se você votar noutro, por exemplo, em Josué Augusto, se você votar, você está sendo desobediente e, portanto, susceptível aos castigos divinos. Irmãos, 1.000.000, eu vou repetir aqui, 1.219.973 eleitores. É claro que quase 250 mil não foram. Mas por que não foram votar? Desestimulados e muitos motivos diversos. Porque se comprassem a ideia, se fosse um sistema transparente, um sistema digno, um sistema legal, um sistema respeitador, como na minha eleição, que as pessoas sentiram prazer, vontade, muitas ligaram, irmão Josué, estou votando no Senhor, me mande o seu número, e por esse Recife afora. 648 votos, na verdade, na dignidade, tá entendendo, irmãos? Assim, no respeito, na consideração e nos valores democráticos, religiosos e cristãos, decidiram votar em Josué Augusto. Muitos, é só você ver, vou repetir, o candidato deles não se elegeu. Num universo de 1.219.973 votos. Para onde foi? Não vote em Josué Augusto, porque ele fala do pastor. E se você votar nele, é desobediência e está em comum acordo com o que ele fala. Implantando medo, a doutrinação. Meu irmão, se liberte dessa questão. Em 2026, eleições para deputados estaduais. Josué possivelmente vai estar concorrendo para deputado estadual de Pernambuco. E você, diafrânio a Recife, que conhece as verdades e que quer dizer claramente não. Eu não aceito ser oprimido, eu não aceito ser enganado, eu não aceito viver debaixo desse jugo. Você vai votar em quem? Em quem fala a verdade desde o início. Então, se Josué sair candidato a deputado estadual em 2026, não titubeie. Acerte e dê o seu voto rumo a uma declaração plena, transparente de sua libertação desse sistema opressor. O que eles fazem é o seguinte: Jesus liberta as almas e eles impõem um jugo, as aprisiona, as doutrina e promulga um prejuízo tamanho a curto, médio e longo prazo. É só você ver o terror que existe nesta denominação. Portanto, irmãos, eu quero aqui encerrar para não ficar muito grande este vídeo, mas dizendo, agradeço de coração. Nós fomos vitoriosos, porque entramos num pântano com jacarés, como se fosse. Num pântano com jacarés, com serpentes, com plantas venenosas, com espinhos, com pedras. Entramos com a roupa limpa e saímos do outro lado de cabeça erguida com as roupas limpas, mãos limpas, com dignidade e sem ter usado R$1 seu sequer para gastar aleatoriamente para se eleger. Porque, como denunciamos, um candidato que está aí, e vocês sabem quem é, só fica com um risinho maroto, você nunca viu um projeto de lei seu, nunca viu um discurso seu, mas vem aí recebendo oficialmente R$1,5 milhão, irmãos. R$1,5 milhão, porque foi 1.270.000 oficialmente, tá? Ou seja, mas teve algumas doações, vamos supor, 1.500.000. E o que esse povo não faz para derramar dinheiro? Para comprar literalmente o seu voto. E você se vende por 100, 200, 300, até 1.000, 1.500 reais, como se ofereceu, olha, eu vou te dar 2 motos, vou te dar um carro e 5.000 reais. E eles sequer dão as caras. E aí saem por aí, enganando as pessoas, comprando voto, compreenderam? Depois se elegem e ficam lá 4 anos e você não vê um resultado positivo dentro daquilo que se espera de um mandato de deputado ou de vereador, de um deputado estadual ou de um deputado federal. Você que diz que é cristão, você não pode contribuir para o estabelecimento, a manutenção e a propagação do erro e do engano. Dê um basta nisso. Exerça os seus direitos e os seus valores como cidadão brasileiro e como cristão, irmãos.
Eu fui surpreendido porque sábado próximo passado, dia anterior à eleição, eu fui ali na Avenida Cruz Cabugá. E quando eu cheguei lá, irmãos, parecia uma feira. Olha, um mar de gente. Gente que não acabava mais. Porque usam as estruturas do templo, do evangelho, para agir nas caladas, com mensagens que não se podem ser reveladas, mas que incutem subliminarmente, indiretamente, a mensagem para você votar nos seus candidatos. Então eu me surpreendi, uma multidão, um mar de gentes. O quê? Encerramento do seminário da família. Irmão, não se deixe enganar não, irmãos. Leia a Bíblia, ora, examina e deixa que o Espírito Santo de Deus te guie. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo a você, a nossa luta em prol da continuidade da verdade e da, vamos dizer assim, né, da demonstração de que você está sendo enganado, engabelado, ela continuará. Porque independe de pleito eleitoral ou não. Mas eu já estou dizendo, se em 2026 Josué chegar aqui, você que está sendo oprimido de Afrânio a Recife, e outra, cristão e não cristão, porque a família cristã, dela descendem várias pessoas que não são evangélicas. Então, olha o que eu estou dizendo hoje, 7 de outubro de 2024. Daqui a 2 anos. Vai às urnas e manifesta o teu desejo de se libertar. A tua determinação. Porque tu votaste agora. Olha em quem tu votaste, como eu falei. Olha o currículo. Olha os projetos. Olhem os perfis. Você vai ficar a mercê por mais 4 anos de pessoas que vão sentar naquelas cadeiras e não vão prestar nenhum serviço de qualidade a você, a sua família e à posteridade. Portanto, que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje, provavelmente, estaremos fazendo uma live no canal do presbítero Pedrosa para analisarmos todo esse ocorrido nessas eleições de 2024 aqui na cidade de Recife. Que Deus em Cristo grandemente te abençoe.